Bem, professores, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Fontinelli e tenho certeza que vocês tomaram uma decisão extremamente acertada em começar esse curso e entrar, assim, no mundo da robótica, especialmente agora na robótica virtual. Eu sou o professor Fontinelli, sou formado em Física e Matemática, mestrando em Ensino de Física, no meu caso, com ênfase na robótica. No ano passado, tive aí 8 resultados expressivos, né, dentro da robótica, 8 pódios, e é esse o meu objetivo neste curso, levar você, que está iniciando aí, já esse ano, ao pódio, começar a sentir esse gostinho aí da robótica de verdade. E com isso, claro, alavancar, né, a sua visibilidade e, consequentemente, a sua carreira. Então, vem comigo que a gente vai começar agora o nosso curso de programação para robótica de competição com S-Bolt para professores. Vamos lá? Nossa aula de hoje vai falar justamente isso, que é a OBR virtual. Então, a OBR é a Olimpíada Brasileira de Robótica, modalidade virtual. E para saber um pouco mais sobre isso, vamos entrar no site da OBR. Bem, nós estamos aqui no Google, aí vou colocar aqui OBR, e aí vai aparecer já o site da Olimpíada Brasileira de Robótica. Vou clicar aqui, e esse é o site, o mascote aqui 2025. Lembrando que as inscrições iniciam agora, né? Dia 1º de março e vão até 1º de maio. Então, fique atento aí às inscrições. E aí nós temos vários detalhes aqui. Vou falar um pouquinho sobre a modalidade, primeiramente. As modalidades que você tem dentro da OBR são a teórica e a prática. A teórica consiste em uma prova em que você vai ter conhecimentos de física, matemática, ciências, robótica. O foco, na verdade, é robótica, mas tem vários outros assuntos que englobam dentro das disciplinas, né, dentro dos conteúdos que a gente ministra em sala de aula. E nós temos também aí a modalidade prática, tá certo? Que aí consiste em duas outras vertentes. Eu vou abrir aqui a área de documentos e manuais. Basta você em participante, documentos e manuais, e aqui você vai ter, ó, as teóricas e as modalidades práticas. As práticas, você vai ter presencial e virtual. Dentro da presencial, você tem a robótica de resgate, a robótica artística, e a virtual, você também tem algumas modalidades, onde a principal dela, e é para essa que nós vamos ter esse curso, é a de resgate, manual de regras de instrução, simulação nacional, e tem o estadual. Vamos pegar o nacional, né, que é mais completo. Então, você vai ter aqui, ó, dentro do nacional, os cadernos, cada ano a sua cor, e eu vou diretamente aqui mostrar um mapa geral para vocês, tá certo? Aqui, ó, já tem um mapinha do S-Bolt, que é a plataforma que a gente vai aprofundar mais na próxima aula, mas aqui eu já tenho, ó, o nosso robô aqui, ó, em vermelho, ele vai passar por esses obstáculos, né, por essas dificuldades aqui, até chegar nessa região que a gente chama área de resgate, tá certo? E aqui, vamos pegar um mapa melhor, que é esse aqui, olha, você vai ter desafios a ser superado antes da área de resgate, que é essa área aqui, chamada área de resgate, antes, e vai ter desafios depois, sendo que o final, ele só finaliza quando ele chega nessa linha vermelha, que ele tem que parar aí. Como é que funciona? Bem, você tem certas pontuações, tá certo? Ao passar por cada um dos obstáculos, por exemplo, essa curva aqui de 90 graus, e outros elementos que você vai ter aqui, nós vamos já discutir sobre eles. E essa região aqui, olha, é a área de resgate. Então, é todo essa arena, ou esse percurso, ele simula uma região acidentada, aonde o seu robô vai ter que passar por essa região para poder fazer o resgate das vítimas, e depois chegar num determinado ponto. Esse resgate das vítimas, as vítimas são especificamente as bolinhas. Então, as bolinhas cinzas é como se você tivesse bolinhas, pessoas vivas. A bolinha preta, que no caso é só uma,
você teria, então, uma pessoa já sem vida. Aí você tem que colocar a bolinha preta nessa região vermelha, nessa área de resgate vermelha, e as bolinhas cinzas na área de resgate verde. E elas não contam pontuação diretamente, ela é um multiplicador da pontuação total que você faz, tá certo? Então, dentro dos desafios, né, que você vai ter que passar para chegar até a linha vermelha, você vai ter a superação, interseção ou beco sem saída, tendo uma determinada pontuação, que são 10 pontos. A gangorra, superar a gangorra, são 20 pontos. O desviar de obstáculos, e aí a gente tem dois casos, ele pode estar em linha reta ou ele pode estar numa curva de 90 graus, que é bem mais difícil, e aí você tem para ela 20 pontos. Superar um ladrilho contendo gap, ou seja, é um lugar que você não tem a linha preta para seguir, que vale 10 pontos. Subir ou descer uma rampa, também vale uma pontuação, que é 10 pontos. Superar um ladrilho contendo lombada ou lombadas, então o ladrilho, que são os quadradinhos, vai valer 10 pontos. Superar passagem é 0 pontos, porque ele apenas limita o tamanho do robô. E o ladrilho de chegada, que é 60 pontos, que é aquele vermelho que nós mostramos agora, tá ok? Bem, vamos falar um pouco sobre cada um desses elementos que nós falamos agora. Os ladrilhos, toda a pontuação dos ladrilhos, nós vamos falar mais na frente, porque assim fica muita informação e a gente não vai discutir agora. Porque cada lei tem uma pontuação, é um multiplicador, por enquanto a gente não vai falar sobre isso, ok? Então vamos lá. Os perigos do trajeto. Primeiro é o obstáculo. Aqui ele está mostrando um de 90 graus, que é o que eu falei que é o mais difícil. Mas você pode também ter uma linha reta e ali no meio ter um obstáculo. Eu vou ter que desviar e continuar na linha reta, ok? Então, tanto um quanto o outro vale 20 pontos. A lombada vale 10 pontos, mas eu posso ter mais de uma lombada e eu saber que é o ladrilho com lombada que conta 10 pontos, não cada lombada. Nós temos aqui o gap, tá lá, ó, a lacuna, né? Que é onde eu tenho uma linha preta que eu sigo e depois ela some do nada. Isso aqui é perigoso, principalmente quando ele sai de uma rampa, que ele pode sair meio torto, ou tanto sai de uma rampa descendo, quanto sai de uma rampa subindo. Ele pode entortar um pouquinho e criar uma certa dificuldade. Vale 10 pontos. A rampa, somente a rampa já vale 10 pontos, tá certo? E nós temos aqui algumas coisas que são as encruzilhadas, tá certo? Então, nós temos encruzilhada com um sinalizador verde. Quando isso acontecer, olha aqui, dá orientação aqui para a gente no manual. Ele vai virar à direita se esse sinalizador verde estiver à direita. Ou virar à esquerda se o sinalizador estiver à esquerda. Agora, olha o detalhe. Se o sinalizador estiver depois da linha preta aqui, olha, ele não tem referência nenhuma. Ou seja, ele vai ter que passar reto, ok? O mesmo acontece se você tiver uma encruzilhada só com um lado. Eu chamo de falsa curva à direita, e aqui eu chamo de falsa curva à esquerda. Então, ele tem que passar reto nos dois casos. Um detalhe é que essa encruzilhada aqui, desse formato, que é esse aqui do meio, ele não tem que virar para lugar nenhum, tem que seguir reto. Ele só vira na encruzilhada se você tiver um verde, como aqui no caso anterior. Então, essas interseção com marcação vale 10 pontos, e a interseção sem marcação também vale 10 pontos, que eu costumo chamar de encruzilhada, ok? Temos mais dois elementos aqui, que é o beco sem saída. Nesse caso, olha só, o robô tem que vir e voltar. É como se fosse aqui um beco, ok? Mas tem que identificar que isso é um beco como? Quando eu tiver dois verdes antes da linha de encruzilhada. E depois aqui, olha, para finalizar, eu tenho a passagem que não tem ponto algum. É apenas um limitador. O meu robô vai passar por baixo dele e, logicamente, tem que ter umas dimensões suficientes para não esbarrar ou travar ali e, assim, parar o seu percurso. Ok? Bem, os demais detalhes sobre cada um desses elementos, nós vamos ver no decorrer, e você pode ler também, vou até voltar aqui um pouquinho, se você quiser. Então, você pode voltar lá, ó, e falar assim, e verificar, né, que você tem que guardar a vítima viva no recipiente verde, ou na área de resgate verde, e a vítima morta na área de resgate vermelha. E ela vai ter um multiplicador de 1,3
sobre a sua pontuação. Aqui é a questão de superação de ladrilhos, cada superação tem um multiplicador, e você pode ler com mais calma isso aqui, e a gente vai falar também no decorrer do curso, quando a gente já estiver finalizando, a gente vai voltar e vai verificar como é que é feita a pontuação daquela arena. E aqui, nós temos o primeiro nível e o segundo nível, né? Você pode ter equipes do primeiro e no segundo nível, é até interessante você ter, porque aí você tem 2 tiros, né, para ter um bom resultado. Aqui você tem os horários de cada rodada. Então, a competição regional e a nacional, você vai ter primeira, segunda, terceira rodada, o dia todo. E aí você vai ter até que hora você pode participar de cada rodada, tá certo? Aqui você tem os horários da luminosidade. Isso influencia em quê, Fontinelli? Isso influencia na claridade da pista. E aí, quando a gente vai ver lá na frente, que a gente pode regular a questão das leituras de cores. E isso vai influenciar, de acordo com a luminosidade, a leitura da cor do seu sensor de cor. Bem, falta mais um detalhe aqui que eu acredito seja muito importante, que é o seguinte: você tem a sua equipe, se ela ficar entre as 3 primeiras no nacional, você pode ganhar, a sua equipe pode receber uma bolsa de iniciação científica júnior, tanto nível 1 quanto nível 2, inclusive o virtual. Só que tem data para isso, tem que ficar de olho no site, para que você possa, de fato, receber essas bolsas. E outro detalhe é que no regional, etapa regional, você vai ter 5 minutos de prova, e na etapa nacional você vai ter 8 minutos de prova. Lógico que você tem um nível de dificuldade bem maior na etapa nacional, e por isso você vai ter um tempo maior. Ok, professores? Então, eu espero ter esclarecido aí a maior parte das dúvidas. Esse material eu já vou deixar aí na nossa aula, lá no Hotmart, disponível para você baixar. Se você quiser também, você pode entrar no site da OBR e baixar esse material para você ler com calma e já ir se preparando para a competição. Fechou? Então, finalizamos essa aula por aqui. Fica com Deus e até a próxima. Fui!